Olá chicos, que tal? Hoje nós vamos falar sobre as horas em espanhol. Você já sabe dizer as horas em espanhol? Você pode achar que é muito simples, relativamente mas tem alguns detalhezinhos que você precisa prestar atenção porque são diferentes sim. Tanto na hora de perguntar as horas, quanto na hora de responder e de falar os minutos em si certinho. Tem alguns truques que é importante você saber, principalmente para você conseguir compreender na hora de conversar com alguém, porque tem alguns jeitos bem parecidos com o do português e alguns mais diferentes, tá? Se você faz tempo que não mexe com um horário tradicional, um relógio tradicional, é a hora de você relembrar isso e colocar em prática. Mas tá tudo bem se você quiser usar um horário digital mesmo, um relógio digital, tá? O importante é a gente aprender aqui quais são as diferenças principais aí do espanhol para o português. Em primeiro lugar, como perguntar as horas em espanhol. E a pergunta mais clássica, mais tradicional, já é diferente do português. A pergunta seria, que hora es? Você pode pensar, não, é igual. Não, peraí, é diferente, porque em português normalmente a gente vai perguntar que horas são. E aí se você disser que horas son, em espanhol, não é legal, tá? Não é o correto. A pergunta correta a se fazer é em singular. Que hora es? Ainda que você saiba que já são mais de 3, 4, 5 horas, que seria o plural. Mesmo assim, a pergunta correta a ser feita é que hora es? Então, nada de que hora son. Outras possibilidades também existem. Me poderias decir la hora? E nesse caso, veja que eu estou utilizando aqui uma linguagem informal. Me poderias decir la hora? Se eu quiser ser formal na minha pergunta, eu vou dizer me podría decir la hora? E se você não entendeu nada, por que eu estou falando de formal e informal, confere nesse vídeo aqui a diferença de uso dos pronomes pessoais tu e usted. O tu vai ser informal e o usted formal. E na hora de você conseguir fazer isso, você precisa mudar a conjugação do verbo. Então bora lá, vamos estudar, confere depois dessa aula. Da mesma forma, você pode dizer tienes la hora? Dessa vez, informal, estou conjugando o verbo para tu. Ou, da maneira formal, tiene la hora? Você podia dizer também, tiene usted la hora? Tienes tu la hora? Também, são maneiras comuns e corretas de se perguntar. Na hora de responder, vamos ver aqui, ó, esse horário que está na tela. Es la 1:10. Então veja que se a hora é singular, e só vai acontecer com la 1, você vai responder com es. Es la 1:10. Mas se a hora for plural, como essa daqui, você vai dizer son las 3:25. Son las 3:25. Então, apesar da pergunta ser sempre no singular, que hora es, na hora de responder vai depender de que horas são. Se for la 1, es la 1, se for qualquer outra, son. São las 3:25 e eu aproveito para pedir para você praticar esse 25. 25. Normalmente toda a casa decimal dos 20, 21, 22, 23 é um pouquinho complicado da gente pronunciar, então pratica. Vou aproveitar para te deixar uma indicação aqui de uma aula sobre numerais. Confere lá porque vale a pena. Agora eu vou colocar aqui na tela um relógio e você vai entender agora, se você estava desacostumado a pensar em um relógio tradicional, de algumas particularidades, tá? Se o ponteiro grande do relógio está lá no 12, então a gente vai dizer o 12 em punto, ou qualquer hora em punto, tá? Que eu tô colocando na tela aqui, 12 em punto. Ou, claro, nesse caso eu poderia dizer mediodía ou medianoche, tá bom? E aí você poderia colocar, claro que medianoche na verdade seria 0 horas, né? Enfim, você entendeu. Saiba apenas que anota aí que mediodía e medianoche, tudo junto, a gente vai falar tudo juntinho, tá bom? Mas de qualquer forma, independente da hora, se o ponteiro grande está no 12, a gente pode dizer em punto, é bastante comum. Nessa hora que tá aqui, são las 5:05. O que eu quero que você entenda? Se o ponteiro grande vai passando, né, para os demais númerozinhos, 5, 10, 15, 20, você vai dizer i. Então, se são las 5:05 ou são las 5:10,
e assim por delante, tá bom? I. Então lembra que o Y tem som de I no espanhol quando ele tá sozinho. Se tiver com dúvida, corre aqui e dá uma olhadinha na pronúncia, sobre a pronúncia do Y no espanhol. Agora sim, a gente vai ver uma coisa diferente nas horas em espanhol. Olha só. Essa hora aqui eu posso dizer simplesmente são las 4:15, como a gente imaginaria mesmo no português, mas eu também posso dizer são las 4:15. E de onde vem esse quarto? Imagine que o relógio está dividido em 4 partes. Logo, se uma hora contém 60 minutos, a cada 15 minutos a gente conta um quarto de hora. Então existe esse costume no espanhol e em outras línguas também, de no minuto 15 a gente chamar de quarto, um quarto de hora. Isso não vai acontecer quando o ponteiro está no 6, né, representando aí 30 minutos. Não, a gente não vai dizer 2 quartos de hora, a gente vai dizer meia hora. Então, por exemplo, eu poderia dizer 6:30 ou simplesmente 6:30, como a gente fala no português. Agora, são las 4:15 é bastante usual, então lembra disso. Como eu disse no começo, muito mais para você conseguir entender quando alguém te disser 4:15, por exemplo, do que você falar, porque se você disser 4:15, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas lembre, anote que quarto é um quarto de hora, por lo tanto, 15 minutos. Agora vamos para outra parte do relógio que aqui sim costuma causar alguma confusão, tá? A gente vai continuar mais ou menos com a mesma lógica, tá? 30, se o ponteiro estiver no 6, a gente vai dizer 30 ou meia, 35, e eu posso seguir nessa maneira tradicional, com 40, 45, 50, 55. Tá tudo bem. Mas existe uma outra maneira também bastante usual que você vai precisar raciocinar um pouquinho aqui comigo. Dá uma olhadinha nessa hora aqui. Essa hora aqui, eu posso sim dizer são las 8:45, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu também posso dizer são las 9:15 ou são las 9:15, como a gente acabou de falar. Então, peraí, vamos entender. A história do quarto você já entendeu, é um quarto de hora. Só que a gente está falando do final aqui do relógio. Quando eu digo que são las 9:15, pensa nas 9 horas cheias, que eu falei, são las 9, menos um quarto de hora. Bom, 9 horas menos um quarto de hora são menos 15, então é 8:45. Fez sentido? A questão é que em português a gente costuma fazer o pensamento contrário, né? A gente fala quantos minutos faltam para a hora cheia e não quantos a gente vai diminuir, né? Então, ao invés de eu disser são 15 para as 9, que é o que a gente costuma dizer, a gente vai dizer são 9:15 ou 9:15. Então, o raciocínio precisa mudar um pouquinho. Tá fazendo sentido? Eu sempre vou dizer a hora cheia, próxima hora cheia, descontando aquele tempinho que está faltando. Então, nesse horário aqui, eu posso sim dizer são las 9:50, pero es bastante usual decir son las 10:10. O en lugar de decir son las 10:55, son las 11:05. Fez sentido? Me conta aqui nos comentários se você está conseguindo acompanhar meu pensamento. E eu quero te dar agora 2 dicas extras. A primeira é a seguinte: se você vir essa hora aqui, você precisa dizer son las 2:20 e não são las 2, como a gente tenderia a pensar por conta do português. O que acontece aqui em espanhol, não existe a versão feminina do número 2, tá? Não existe 2 em espanhol em nenhuma situação, seja horas ou qualquer outra coisa. Sempre vai ser 2. 2 é 2, assim como 3, como 4, como 5. Ah? A diferença é que no português a gente tem a versão feminina, no espanhol não tem. Outra coisa também que certamente você já pensou, já se perguntou aí provavelmente é: profe, eu tenho que dizer às 24 horas? Ou, por exemplo, 12 p.m. ou AM? Bom, existem as 2 versões, né? Na América, de um modo geral, em toda a América Latina, é mais comum o uso das 24 horas, tá? Então você pode dizer são las 15, 15:20, 16:04.
Mas a gente também pode simplesmente olhar para aquele número 16, 17, 18 e falar 4, 5, 6. É comum, assim como no Brasil, tá? Mas na Espanha, aí o costume é mais usar o horário antes de mediodía e pós-mediodía. Então, a gente utilizaria 12 horas, né? Então, eu poderia dizer 4 por mediodía, 4 p.m. ou 4 a.m. simplesmente. Então, vai depender de com quem você está conversando, qual que é o contexto, tá bom? Deixa eu te contar que muito mais do que você viu aqui, eu tenho lá no meu curso completo, o Portal VHE, com conteúdos desde o básico até o avançado, para você conseguir chegar na fluência do espanhol em apenas 6 meses. Se você quer muito se desenvolver no espanhol, falar pra valer, conseguir desenvolver todas as suas habilidades, clica no link que está aqui na descrição e vem conhecer tudo sobre o meu curso. Aproveita, já deixa o seu me gusta aqui no vídeo e confere se você está inscrito no canal para receber mais aulas. Tem muita coisa bacana por aqui. Eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo, tchau e hasta luego!